Boa tarde. Conforme vos foi comunicado, a Sra. Ministra de Estado das Finanças e o Sr. Secretário de Estado do Orçamento aqui presentes, que farão de seguida a apresentação do Orçamento Retificativo que foi aprovado no Conselho Extraordinário de terça-feira e que será hoje, durante a tarde, entregue na Assembleia da República. Mas antes, dar-vos-ia nota rapidamente das matérias aprovadas hoje no Conselho de Ministros, cujo comunicado vos está a ser distribuído. O Conselho de Ministros autorizou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a realizar uma despesa relativa à aquisição de serviços de gestão nos processos de contraordenação para os anos de 2015 a 2017, até um valor global de 4.600.000 euros. O Conselho de Ministros aprovou também a ratificação do protocolo de 2005 relativo à Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que clarifica o modo de contagem do tempo de serviço relevante para as pensões de reforma e de sobrevivência atribuído pela Caixa Geral de Apresentações aos reformados e pensionistas de entidades pertencentes ao Grupo Económico BPN. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou também a nomeação dos membros do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, reconduzindo 4 dos atuais membros do Conselho de Administração e nomeando um novo, que é o Dr. Pedro Miguel da Silva Moraes. Eu peço então à Sra. Ministra do Estado das Finanças para vos fazer a apresentação do orçamento, da segunda alteração ao orçamento para 2014, orçamento retificativo, a apresentar hoje à tarde na Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde. Boa tarde já. Conforme foi comunicado na sequência do Conselho de Ministros de terça-feira, foi aprovada a segunda alteração ao Orçamento de Estado para 2014, que garante o cumprimento do limite de 4% do PIB para o déficit orçamental. Corrige os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de algumas normas contidas no Orçamento de Estado para 2014 e, ao mesmo tempo, reflete a informação mais recente sobre a atividade económica e a execução orçamental. As expressões identificadas no orçamento, que incluem a questão do Tribunal Constitucional, são inteiramente acomodadas pela revisão em alta da estimativa da receita fiscal, pela melhoria esperada no saldo da Segurança Social e pelo controle de rúbricas da despesa. E, desta forma, o cumprimento do limite do déficit orçamental é assegurado sem recurso a medidas de consolidação orçamental adicionais, evitando, nomeadamente, o aumento de impostos. A necessidade de proceder à segunda alteração do orçamento retificativo, como referi, decorre, em primeiro lugar, do acórdão do Tribunal Constitucional de 30 de maio deste ano, que teve efeitos significativos na despesa pública que implicam uma revisão dos tetos orçamentais. Em particular, destaca-se a impossibilidade de manter as remunerações, a redução remuneratória a partir do dia 31 de maio, e que é apenas parcialmente compensada será apenas parcialmente compensada pela proposta de reintrodução de uma redução remuneratória mais moderada para o final ainda deste ano. Também houve também decisões com impacto negativo em termos orçamentais sobre as pensões de sobrevivência e as prestações de doença e desemprego, que tiveram um impacto negativo na receita da Segurança Social. Recorde-se que o global do impacto, como foi referido na altura desta decisão do Tribunal Constitucional, ascendeu a 860 milhões de euros, o que é sensivelmente 0,5% do produto interno bruto. De forma a permitir a garantir o cumprimento do limite de 4%, o que se faz é uma revisão dos tetos orçamentais de despesa, que começa por ter uma reavaliação das perspectivas macroeconómicas, mas também o reflexo da execução orçamental e, em particular, informação disponível relativamente a outros riscos que podem ainda vir a materializar-se. No que respeita às perspectivas macroeconómicas, esta segunda alteração do Orçamento de Estado inclui uma revisão do cenário macroeconómico subjacente. Eu recordo que, na altura da apresentação do Orçamento de Estado para 2014, a previsão era de um crescimento do PIB de 0,8%
e quando foi elaborado o documento de estratégia orçamental em abril, essa revisão foi feita uma revisão ligeiramente em alta para 1,2%, mas essa revisão não foi incluída em termos orçamentais. Portanto, quando agora comparamos esta segunda alteração do orçamento retificativo com o seu ponto de partida, o cenário macroeconómico subjacente é aquele que existia em outubro de 2014 e não o que vem de abril. Em particular, há duas tendências de evolução que se notam na economia portuguesa desde outubro de 2013 que têm aqui um impacto relevante. A primeira é a evolução mais favorável do mercado de trabalho, destacando-se a queda da taxa de desemprego de modo consistente desde o início de 2013 e uma melhoria gradual das perspectivas de crescimento de emprego em 2014, o que nos leva a colocar a previsão de taxa de desemprego para o final deste ano em 14,2%. A outra tendência que se verifica é uma recuperação da confiança dos consumidores, expressa na evolução da procura interna, em particular por via do consumo privado, que acentua o seu contributo para o crescimento do produto interno bruto. E o nível de crescimento que agora se prevê é de 1%. Portanto, é uma revisão em alta face àquilo que tínhamos no orçamento de Estado original e é um ligeiro ajustamento em baixa face àquilo que tinha sido previsto na altura da apresentação do documento de estratégia orçamental. A execução orçamental deste ano reflete estas duas tendências do mercado de trabalho e da evolução do consumo, nomeadamente na evolução da receita fiscal e do saldo da segurança social. Portanto, o maior crescimento do emprego e a recuperação da procura interna levam a que o saldo da segurança social melhore por efeito de menores prestações de desemprego, ou menor despesa com prestações de desemprego, e também um aumento das contribuições para a segurança social e da parte da receita fiscal, quer o acréscimo de impostos sobre o trabalho, por haver mais emprego, quer o acréscimo de receita proveniente dos impostos sobre o consumo, leva a uma revisão em alta destas duas variáveis, sendo que a estimativa de receita fiscal para 2014 foi revista em alta em aproximadamente 0,7% do PIB e a previsão do saldo da segurança social foi melhorada em cerca de 0,3% do PIB. Isto face ao orçamento inicial, que não foi nesta componente. Não, por acaso, em alguns destes casos foi ainda objeto de uma alteração, na primeira alteração ao orçamento do Estado, que foi apresentada em janeiro, para ter em conta a decisão do Tribunal Constitucional de dezembro do ano passado. Por outro lado, a execução da análise da execução orçamental até ao momento permitiu reavaliar o efeito de um conjunto de medidas, em particular de medidas transversais que tinham sido incluídas. Eu recordo que já na altura em que apresentámos o documento de estratégia orçamental, referimos que os efeitos imediatos, ou seja, no ano de 2014, de algumas dessas medidas transversais deveriam ser revistos, em particular o que diz respeito aos sistemas de requalificação de trabalhadores e aos programas de rescisões. A concretização no tempo destes programas acaba por estar a ocorrer mais tarde do que o inicialmente previsto, o que significa que a poupança para o ano de 2014 é neste momento avaliada como sendo mais baixa do que aquilo que inicialmente se esperava. Por outro lado, a adesão aos programas de rescisões e a sua composição determina também um reforço da verba orçamental para fazer face a essa despesa. A conjugação dos dois fatores, rescisões que ocorrem mais tarde, portanto dão menos poupança este ano, e um maior montante em termos de pagamento das rescisões por mútuo acordo, ambas têm um impacto negativo ou constituem uma pressão adicional em termos da execução orçamental. Temos também de destacar algo de que já foi dado nota pública, foi uma transferência adicional de 300 milhões de euros para os hospitais-empresa, que não sendo uma necessidade de financiamento adicional, porque decorre da utilização de um saldo de anos anteriores, tem impacto no déficit em contas nacionais. Além disso, o que conhecemos até este momento da execução orçamental leva-nos também a rever em baixa o saldo da execução orçamental das autarquias locais, com uma revisão na ordem dos 300 milhões de euros. Por último, é de referir que mantemos um montante que consideramos adequado, mas que continua a ser significativo em dotação provisional.
de forma a que o Ministério das Finanças tenha os instrumentos adequados para fazer um controle da despesa eficaz até ao final do ano. Há um conjunto de riscos que sabemos que poderão materializar-se, nomeadamente decorrentes destes fatores que aqui referi, mas ficamos com uma parte desse valor na dotação provisional, de forma a que possamos, caso a caso, avaliar a efetiva necessidade da realização da despesa, ou porque ela se torna indispensável, ou porque se entende que o efeito da realização dessa despesa tem vantagens ou tem efeitos positivos que compensam a sua realização. Portanto, manteremos um montante de dotação provisional que continua a ser elevado, sobretudo tendo em atenção que já estamos mais próximos do final do ano, mas que se destina a fazer precisamente um controlo eficaz e apertado da despesa até ao final do ano. Eu diria que, em linhas gerais, são estes os principais elementos da segunda alteração ao Orçamento de Estado para 2014. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição. Das questões. Vítor Rodrigues Oliveira, da Antena 1. Eu perguntava desde logo se não se justifica também este orçamento retificativo por uma derrapagem na despesa. O Governo tem colocado um enfoque na decisão do Tribunal Constitucional, mas pergunto se o Governo, nomeadamente na despesa não salarial, se não é por essa via também obrigado a rever as contas. Em segundo lugar, queria perguntar se, em relação à dívida, já está bem acima do que se esperava, juntam-se as dívidas da STCP e da Carris, que têm de ser assumidas pelo Estado. Reconhece que a dívida está a ficar já fora de controle? Muito obrigada. Relativamente à sua primeira pergunta sobre derrapagem de despesa, aquilo que eu referi na minha intervenção inicial é que, para além do efeito da decisão do Tribunal Constitucional, que é o primeiro e principal motivo para a reavaliação das perspectivas orçamentais, há de facto uma reavaliação de outras rúbricas da despesa, como expliquei, que tem a ver com a questão da transferência para os hospitais, do saldo previsível dos municípios, dos programas da calendarização dos programas de requalificação e de rescisões por mútuo acordo, do custo desses programas de rescisões por mútuo acordo, que têm de facto impacto na despesa pública, mas que por estas razões são reavaliações de pressões, não são derrapagem na despesa e estão incluídas nas previsões para este orçamento. Quando falo em questões não salariais, há um aspecto muito importante e que, aliás, eu vi até evidenciado em alguns comentários à mais recente execução orçamental. Eu gostaria de chamar a atenção, isto já foi dito, mas é natural que acabe por ser frequentemente esquecido, que, por exemplo, na rúbrica de aquisição de bens e serviços aparecem os contratos-programa com os hospitais. Ora, nos montantes classificados dessa forma, mas que são contratos-programa dos hospitais, há uma componente salarial que é muito pesada e que naturalmente também foi influenciada pela decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, apesar de parecer que o aumento decorre da aquisição de bens e serviços, nesse caso particular aparece como aquisição de bens e serviços, mas é essencialmente pressão salarial decorrente do mesmo fator que se encontra nos outros elementos da administração. E eu recordo, e isso há dados divulgados e podem inclusivamente consultar no portal do Governo, que a redução que foi feita na despesa primária por este Governo desde que entrou em funções, e apesar das dificuldades que temos vindo a enfrentar, é na ordem global dos 6 mil milhões de euros. Há uma redução efetiva da despesa que é muito significativa e convém fazer essa avaliação, olhando não apenas para o que aconteceu de janeiro, desde janeiro tem explicações particulares e que são contidas neste orçamento, ou nesta proposta de alteração ao orçamento, mas olhando para todo um histórico de contração da despesa que se vê que é particularmente evidente quando olhamos para a evolução do saldo estrutural das contas públicas. Quando diz que a dívida está acima do esperado, neste momento nós fazemos uma revisão daquilo que é a nossa previsão da dívida bruta para o final do ano para 130,9% do PIB. Eu sei que o valor mais recentemente divulgado é mais alto,
Mas, mais uma vez, nós temos um perfil intraanual de evolução da dívida bruta que resulta também da necessidade de ir acumulando montantes em caixa para fazer face a reembolsos. Por exemplo, no dia 15 de outubro temos um reembolso de uma obrigação do Tesouro que é superior a 5 mil milhões. Naturalmente, no período imediatamente anterior, temos esse dinheiro já acumulado para poder fazer esse pagamento. Portanto, este perfil intraanual leva efetivamente a que haja estas flutuações. Aquilo que se prevê para o final do ano são 130,9. Realço que estamos a falar de dívida bruta. A dívida líquida, descontando os depósitos, é muito inferior e também nesta dívida bruta está incluído o efeito que referiu da reclassificação de alguma despesa pública. A dívida pública, de alguma despesa, neste caso alguma dívida pública, dívida do setor dos transportes, de empresas inteiramente públicas, que passa a ser reconhecida dentro do perímetro. Eu noto que é dívida pública que já existia, era contabilizada num sítio diferente, mas já era dívida pública, ela não é nova. E como também foi já divulgado e explicado, o objetivo é permitir uma gestão mais eficiente, com poupanças efetivas, o reconhecimento dessa dívida no setor público. Aliás, uma grande parte da evolução da dívida nos últimos anos deve-se precisamente a refletir dentro das contas públicas dívida do setor público que não estava antes refletida, mas que objetivamente já existia. E não, nesse sentido, rejeito inteiramente o que diga que a dívida está fora de controle, ela mantém-se dentro das nossas previsões e é muito importante fazer a distinção entre o que é a dívida bruta, que decorre de uma estratégia prudente de manter uma reserva financeira que nos permita enfrentar momentos de mercado que sejam mais desfavoráveis, mas a dívida líquida efetivamente é significativamente inferior e por todas as análises que são feitas por entidades externas ao Governo e insuspeitas, é uma dívida sustentável. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Senhora Ministra, este Governo é recordista em alterações aos orçamentos. O líder do PS diz que é mesmo o Governo dos retificativos. PCP e Bloco de Esquerda falam em desrespeito constante pela Constituição. A minha pergunta é, este é mesmo, como alega a oposição, um Governo fora da lei? Muito obrigada pela sua pergunta. Eu não comentarei a última questão que me coloca, que vai-me desculpar, mas não me parece particularmente apropriada. Quanto a recordista de alterações ao orçamento, nós enfrentámos ao longo destes 3 últimos anos a maior crise dos últimos 80 anos, o que traz consigo um nível de incerteza absolutamente fora do normal e não comparável com quaisquer períodos anteriores. E um governo democraticamente eleito não deve ter nunca, em qualquer circunstância, problemas em dirigir-se ao Parlamento, corrigir as previsões e solicitar a devida autorização do Parlamento para as alterações que tiverem de ser feitas. Isso a mim parece-me uma manifestação de respeito democrático e nunca o contrário. Poderão dizer que o Governo falha às previsões. Eu não encontrei, até hoje, nestes últimos 3 anos, uma única instituição que tivesse acertado as previsões, porque, como é sabido, as previsões sobre o passado são muito mais fáceis do que as previsões sobre o futuro. E temos todos a mesma dificuldade, num ambiente de grande incerteza, saber exatamente o que vai acontecer. Recordo ainda que, quando se faz um orçamento e se entrega a 15 de outubro, estamos a utilizar informação sobre a evolução da economia, que em termos concretos se conhece desde junho. Em termos de execução orçamental temos dados de setembro. Portanto, quando começamos a executar o orçamento, os dados que nos serviram de base já estão frequentemente desatualizados e ao longo da execução vai havendo evoluções diferentes daquilo que tínhamos previsto. Apresentar orçamentos retificativos é, desse ponto de vista, uma forma de, a cada momento que se justifique, dirigirmos-nos ao Parlamento, explicarmos o que aconteceu e solicitarmos a devida autorização do Parlamento para fazer as correções. É transparente e uma clara manifestação de respeito democrático. Obrigada. Senhora Ministra, Maria Essa, da TVI. Depreendo pela sua primeira resposta que quando o Governo fala em controle da despesa para além dos gastos com o pessoal, estamos a falar de uma revisão e não de novas medidas no sentido de contenção dos ministérios. Gostaria que nos
que me clarificasse isto, se de facto há ou não uma ideia de conter essa despesa até ao final do ano, ou se isso não está neste orçamento retificativo. Por outro lado, esta revisão do crescimento para 1%, que é inferior à do DEU e superior à do primeiro orçamento, pergunto-lhe se há de facto riscos, como mencionou, se o Governo teme que esta meta possa não ser cumprida, uma vez que também houve um abrandamento da economia no segundo trimestre. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à primeira questão, de facto estamos a falar de controle da despesa, ou seja, podermos fazer um escrutínio muito detalhado, caso a caso, daquela despesa que tem de ser feita, porque é incontornável, nomeadamente as despesas com pessoal, ou de outras decisões que eventualmente se possam entender não tomar ou adiar, e aquilo que fazemos, perdão, é efetivamente controle da despesa, ou seja, não há novas medidas que tenham sido acordadas no âmbito desta alteração ao orçamento sobre qualquer um dos setores ou qualquer uma das áreas do Orçamento de Estado. Não há novas medidas específicas, há um esforço de contenção da despesa, que mantemos desde o início, mas que continuaremos a ter até ao final do ano, mas não mais do que isso, não há novas medidas, nem novos cortes, chamemos-lhe assim. A revisão de 1% do PIB se tem riscos. Em primeiro lugar, aquilo que faz a revisão do cenário macroeconómico, para além de rever a meta, é mostrar que a composição do crescimento do PIB é significativamente diferente daquela que se estava prevista quando se fez o orçamento para 2014. Em particular, temos um crescimento mais forte do consumo interno, o que está refletido no aumento da receita fiscal. Temos uma evolução muito positiva do desemprego, mas também refletimos nas expectativas das exportações o abrandamento que estamos a assistir em termos de envolvente externa, em particular de alguns dos nossos principais parceiros comerciais. Como sabe, a economia da área do euro está a dar sinais de algum abrandamento e nós neste momento refletimos a melhor informação disponível para atualizar as nossas expectativas de evolução nessa matéria. Mas, mais uma vez, tratando-se de previsões, têm sempre riscos. Eu não diria que esperamos que seja menor do que 1% do PIB, até pode ser maior, é a melhor previsão que fazemos com a melhor informação disponível. Quanto vai ser efetivamente, teremos de esperar pelo fim do ano para saber. Não há aqui nenhuma tentativa de fazer um enviesamento positivo, é genuinamente aquilo que, com a informação que temos, achamos que vai acontecer. O que efetivamente se irá concretizar, temos mesmo de esperar para saber. Obrigada. Boa tarde, Débora Henriques, da SIC. Eu gostava de lhe perguntar se colocou a hipótese de um aumento do IVA para 24% já este ano e se essa medida está prevista, está em cima da mesa, pelo menos, para o próximo ano. Perguntar-lhe também se, com esta conjuntura favorável, com uma recuperação ainda que ligeira da economia, se isto não pode ser uma faca de dois gumes, se não pode reduzir a margem do Governo para uma eventual flexibilização das metas e se isso não torna mais difícil o cumprimento de uma meta de 2,5% no próximo ano. Ainda em relação aos transportes, fiquei com dúvidas, o meu colega falou dos transportes urbanos de Lisboa e Porto, gostava de colocar a questão por duas vias. Primeiro, se o Governo conta com efeitos potenciais da venda desses transportes para efeitos de déficit e, por outro lado, se confirma a notícia que saiu hoje nos jornais de que o impacto financeiro da STCP, do financiamento da STCP e da Carris farão elevar o déficit em 0,7%. E, se for o caso, como é que tenciona compensar essa derrapagem? Obrigada. Muito obrigada. Eu começaria, se calhar, por esta última pergunta, porque me parece útil esclarecer esta matéria das operações extraordinárias. Primeiro, para confirmar que, efetivamente, o reflexo da dívida que no momento em que é reclassificada tem o mesmo impacto no déficit. A dívida das STCP e da Carris corresponde a 0,7% do PIB, efetivamente, mas isto é uma medida extraordinária, ou seja, ela aparece na estatística, mas não releva para efeitos da nossa meta dos 4%. A meta dos 4% é avaliada sem isto, como aconteceu no passado com outras operações, como por exemplo foi o caso do Banif, como se recordam, aparece estatisticamente, mas para efeitos daquilo que interessa à generalidade das pessoas, ou seja, se tem ou não de ser compensado com outras medidas, não tem. Para além desta, temos também o efeito da CP, por exemplo, que é significativamente maior, que corresponde a 2,3% do PIB. Vai haver também alterações, porque vai mudar o sistema contabilístico
das regras europeias, portanto vai haver aqui várias alterações de perímetro que terão ainda influência, mas neste momento temos também um efeito igualmente extraordinário da reclassificação da CP nas contas públicas. Temos ainda um outro efeito extraordinário que tem a ver com a recapitalização do novo banco ou com a consequência da resolução do Banco Espírito Santo, que tem também um efeito estatístico, porque o Fundo de Resolução está dentro do perímetro das contas públicas, mas que também não conta para efeitos da meta. Portanto, há um conjunto, e isso está claramente explicado no relatório que acompanha a proposta de alteração ao orçamento. Há um conjunto de efeitos que são de natureza extraordinária, que têm reflexo estatístico, mas que não contam naquilo que diz respeito à meta dos 4%. E aí incluem-se os casos da STCP e da Carris, e não estamos a contar nas nossas contas orçamentais com a entrada de receita resultante dos processos que já estão em marcha da concessão ao setor privado dos transportes públicos de Lisboa e Porto. Quanto à questão do IVA para este ano, eu comecei por dizer, aliás, julgo que comecei exatamente a minha intervenção por dizer que esta proposta de alteração ao orçamento não contempla aumento de impostos, porque os efeitos da decisão do Tribunal Constitucional e das pressões e riscos identificados em execução orçamental são acomodados por uma evolução mais positiva, decorrente do cenário macroeconómico, da receita fiscal e do saldo da segurança social. Portanto, naturalmente, se estas contas se fazem com este conjunto de fatores, não fazia sentido ponderar aqui um aumento de impostos quando conseguimos cumprir a meta com este conjunto de parâmetros. A discussão do próximo ano ainda não se iniciou. Quanto à questão da flexibilização das metas e se estas questões tiram ou não tiram margem, as metas que nós temos são um compromisso. Eu recordo algo que já tenho dito com frequência, que a necessidade de consolidação orçamental mantém-se e que déficit representa crescimento da dívida. Aquilo que preocupa, parece-me, todos os portugueses é o valor da dívida e o que ela nos custa todos os anos em pagamento de juros. Portanto, quanto mais alto for o déficit, maior é a dívida, maiores são os juros pagos. E cada vez que se fala em flexibilização das metas e das suas eventuais vantagens, nunca podemos deixar de ter em conta que tem este reverso da medalha que é claramente negativo. Muito obrigada. Sra. Ministra Lídia Magno, CMTV, a minha questão tem a ver com aquilo que disse inicialmente sobre esta reavaliação das perspectivas macroeconómicas. Falou em outros riscos. Estamos a pouco mais de meio do ano, poderá haver, e a pergunta é esta, um terceiro orçamento retificativo face às incertezas que ainda existem? Segunda questão, as poupanças mais baixas do que inicialmente esperadas pelo Executivo. O que eu pergunto é se essas poupanças, se essa revisão das poupanças em baixa se deve ao facto da reposição salarial apenas e só. E relativamente ao orçamento para 2015, já aqui disse que essa discussão não foi ainda iniciada, mas gostaria de saber se contempla a possibilidade de mexidas no IRS em troca, por uma como medida de troca, como moeda de troca, por uma eventual subida do IVA. São estas três questões. Muito obrigada. Muito obrigada. O que eu lhe posso dizer neste momento é que espero que não haja necessidade de uma terceira alteração ao orçamento, ou seja, dentro do que é a nossa capacidade de previsão, julgamos ter, dentro desta alteração, acomodado os riscos potenciais que possam materializar-se. Isto dito, mantém-se a mesma dificuldade de adivinhar o futuro, tanto quanto nos é possível prever, e com uma margem de segurança confortável, achamos que não haverá necessidade de fazer uma nova alteração e trabalhamos naturalmente nesse sentido. Isto dito, é uma garantia absoluta que nunca pode ser dada, precisamente porque estamos perante cenários de grande incerteza, mas não há razão nenhuma para achar neste momento que possa vir a ser necessário. Quanto à questão das poupanças mais baixas, se deve só à reposição salarial, deve-se a maior parte, de facto, à reposição salarial decorrente das decisões do Tribunal Constitucional, mas também aos tais efeitos de desfazamento no tempo. Um exemplo, se nós temos
um conjunto de pessoas que estão num determinado setor à espera de aposentação, por exemplo, na educação, e que se elas se aposentam a 1 de janeiro, nós temos um efeito de poupança no orçamento do Ministério da Educação que abrange o ano todo. Se essas pessoas se aposentarem a 25 de dezembro, 25 talvez não seja uma boa data, mas a 20 de dezembro, a poupança no orçamento do Ministério da Educação nesse ano é praticamente nula. Portanto, há um conjunto de medidas, aposentações, requalificação, rescisões por mútuo acordo, cujo impacto é maior ou menor conforme o momento do ano em que aconteçam. São processos administrativos pesados. As aposentações, a Caixa Geral de Aposentações recebe muitos pedidos e vai processando. Temos os programas de rescisões, alguns deles foram prolongados no tempo e a própria tramitação administrativa é demorada. Portanto, quando olhamos para os ministérios muito grandes, e por isso é que eu me lembrei do caso da educação, estas diferenças podem ser substanciais. Portanto, é um impacto em grande parte em salários, mas temos que distinguir. Há uma parte que decorre da decisão do Tribunal Constitucional e há uma parte que decorre do facto de as poupanças se materializarem mais tarde no ano e logo, por essa razão, serem mais pequenas. O efeito para 2015, em compensação, é maior. Quanto à discussão para 2015, de facto, ainda não se iniciou. Boa tarde. Nuno Martins, do Observador. Sra. Ministra, queria que, se pudesse, precisasse exatamente o que quer dizer com a meta dos 4% é avaliada sem isto, considerando que no passado era avaliada sem estes efeitos extraordinários para efeitos de troika. Já não estamos sobre os critérios da troika, queria saber quem é que vai avaliar e como, só se explicasse exatamente o que é que isto quer dizer. Em segundo ponto, retirando estes efeitos estatísticos one-off, era os 4% que a Sra. Ministra estava a dizer, mas incluindo qual é que vai ser o déficit, de acordo com os critérios estatísticos que estão utilizados, contabilidade nacional, quanto é que seria o déficit, ou quanto é que o Governo espera que seja o déficit no final do ano. Falou aqui da aplicação do novo SEC, queria saber também se já tem uma estimativa para aquilo que vão ser as atualizações, tanto do déficit como da dívida. E já agora, já que incluiu a CP, queria lhe perguntar se nos podia explicar qual é que é o peso total da SCCP, da Carris, da CP e da Transtejo este ano na dívida. Obrigado. Muito obrigada. Bom, respondendo à sua pergunta, que agradeço, sobre quem vai controlar e o que é que isto significa sem troika. Existe uma regra europeia, que é o procedimento por déficits excessivos, que implica um cumprimento de um conjunto de metas até que o país atinja um déficit inferior a 3% e saia do procedimento de déficits excessivos. Para a avaliação dessas metas, há um conjunto de efeitos que não contam. Portanto, estamos a falar do que conta e do que não conta para efeitos do procedimento dos déficits excessivos. E como me perguntou também relativamente à questão da metodologia estatística, e isso está claramente explicado no relatório, vai haver alterações significativas com a entrada em vigor da nova metodologia estatística. Nós não temos estimativas, quem faz esta avaliação é o INE e o Eurostat. Nós não temos ainda estimativas de impactos na dívida, no déficit, mas nem sabemos ainda ao certo como é que irão ser classificadas determinadas operações pela parte das autoridades estatísticas. Deixem-me concretizar. Primeiro, o caso da CP, que é se calhar o mais óbvio. A CP representa um impacto na dívida e no déficit imediato de 2,3% do PIB. Quando passarmos para o SEC 2010, o efeito no déficit reporta ao ano de 2010, portanto é a revista à série para trás. O efeito na dívida, como é um stock, tanto faz olhar para 2010 ou para 2014, fica lá. Portanto, a primeira coisa é distinguir os efeitos no déficit e na dívida. Já o caso dos STCP e da Carris, o efeito decorre de uma decisão, de uma atuação do Governo e não de um efeito estatístico. Portanto, esse efeito está em 2014, quer seja sob SEC 2005, quer seja sob SEC 2010. E no estoque da dívida, mais uma vez, é indiferente. Portanto, a Transtejo já tinha sido reclassificada no ano passado, portanto não entra aqui nas contas que estamos a fazer este ano.
Mas há outros efeitos, por exemplo, o efeito da resolução do Banco Espírito Santo e da recapitalização do novo banco. Conforme eu disse na altura, quando esta decisão foi tornada pública, o nosso entendimento é que estatisticamente esta operação terá um impacto no déficit, mas as autoridades estatísticas ainda não analisaram a operação e ainda não se pronunciaram sobre isso. Podem pronunciar-se no sentido de ser uma operação financeira que não tem impacto no déficit, ou podem decidir que é uma operação que tem impacto no déficit. Portanto, neste momento, o que lhe posso dizer é que isso corresponde, e é um rácio simples, a 2,9% do PIB, mas não sabemos ainda qual vai ser a decisão das autoridades estatísticas, se incluem ou não incluem no déficit. E, portanto, neste momento, este conjunto de operações, e elas são todas identificadas muito claramente no relatório do orçamento retificativo, algumas sabemos qual é o tratamento estatístico em SEC 95 e em SEC 2010, outras ainda não sabemos porque as autoridades estatísticas ainda não se pronunciaram. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, esse conjunto de operações extraordinárias que tem todo este elenco corresponde a 5,9% do PIB. Portanto, temos os 4% de um lado e temos estas operações extraordinárias que são 5,9%. Mas, por exemplo, a CP já sabemos que fica lá atrás em 2010. A resolução do Banco Espírito Santo não sabemos como é que vai ser tratada estatisticamente. Portanto, há aqui um grau de incerteza. Para todo o caso, a nossa meta de 4% não tem isso em conta. Portanto, para efeitos do nosso orçamento e para efeitos daquilo que é o esforço que os portugueses têm de fazer, não conta este ano. Quando se faz a apresentação do orçamento retificativo, com aquilo que sabemos agora, como lhe digo, em contas nacionais, estas parcelas somadas representam 5,9% do PIB. Se elas vão ser todas classificadas estatisticamente desta forma ou de outra, não lhe sabemos dizer porque não nos cabe a nós. Mas nós fazemos... O Governo não classifica, o Governo refere que existe um conjunto de operações que correspondem a 5,9% do PIB, explica cada uma delas, nomeadamente dizendo em alguns casos que a decisão sobre se serão ou não refletidas nas estatísticas não cabe ao Governo, mas cabe às autoridades estatísticas. Mas, mais uma vez, para efeito da meta dos 4%, do procedimento dos déficits excessivos, daquilo que interessa a cada um de nós, porque tem impacto no nosso dia-a-dia, independentemente das decisões que venham a ser tomadas, isso não conta. E isso é que é importante fazer essa distinção. Pode vir a aparecer estatisticamente ou não, mas em qualquer caso não muda o orçamento, não muda os tetos orçamentais, não aumenta a despesa, não tem consequências, não implica novas medidas. São dois assuntos separados que estão naturalmente muito bem, parece-nos a nós, muito bem explicados no relatório do orçamento. Muito obrigada. Pedro Crisóstomo, do Público. Em relação aos programas de rescisões, o programa de rescisão dos professores deveria ter terminado em agosto, mas ainda não há uma resposta em relação a isso. Quando é que o Governo espera que isso seja tornado público? Está em cima da mesa ou não abrir um novo programa de rescisões, como aconteceu entre setembro e novembro do ano passado, ou seja, semelhante a esse? Em relação ao programa de requalificação, quando é que espera que os serviços comecem a recorrer a este mecanismo, uma vez que os resultados têm sido reduzidos? Em relação a este ano, qual é o impacto que espera em termos orçamentais da avaliação destes programas? Muito obrigada. Relativamente às rescisões dos professores, nós tivemos uma adesão em termos de pedidos significativa no programa de rescisões para professores. Esse processo está agora já a avançar, acaba por ser, só para dar uma ideia, do ponto de vista administrativo, estes processos são pesados, porque o critério é, nós só fazemos rescisões por mútuo acordo, bom, primeiro por iniciativa do próprio trabalhador, antes de mais, e depois
com uma avaliação dos serviços, nomeadamente se houver extinção do posto de trabalho, ou seja, se o trabalhador que rescinde não tiver de ser substituído por outro. Caso contrário, o impacto nas contas públicas seria muito menos benéfico do que aquilo que se pretende. Portanto, independentemente da iniciativa que cabe aos trabalhadores de apresentarem a sua proposta de rescisão, é depois feita uma avaliação pelos serviços do Ministério respectivo e pela Secretaria de Estado da Administração Pública, que conduz ao resultado final, ou seja, à decisão de aprovação ou não, à determinação da indemnização de acordo com as regras e depois a toda a tramitação que leva à aceitação por parte das pessoas. Por exemplo, há pessoas que fazem o processo todo até ao fim e depois no final desistem, porque entretanto mudaram de ideias, o que é perfeitamente legítimo até à fase final, mas há aqui um processo administrativo que ainda é pesado, mas que está já a decorrer para o caso dos docentes, ou melhor, estamos já na fase final e muito rapidamente as pessoas saberão quem é que teve processos aceitos, quem é que não teve processos aceitos de acordo com estes critérios que estão definidos. Neste momento, não temos previsto especificamente reabrir nenhum novo programa de rescisões ainda este ano, mas é uma situação que poderemos sempre reavaliar, até porque se fizermos uma abertura de um programa mais próximo do final do ano, a materialização do impacto orçamental ocorre no próximo ano. Portanto, agora, quando estivermos a preparar o Orçamento de Estado para 2015, iremos certamente novamente discutir o tema e pensar se faz sentido reabrir algum novo programa no final deste ano para categorias profissionais ou no início do próximo ano. Neste momento concreto e nesta discussão do orçamento retificativo, esse tema não foi suscitado. Relativamente à requalificação, há um conjunto de reorganizações de serviços que estão em curso, que implicaram decisões sobre fusão de organismos, reorganização de serviços, e à medida que esses programas, que essas medidas vão sendo postas em prática, que há consequências em termos de serem pessoas colocadas no programa de requalificação. Há também a questão do programa Aproximar, que visa fazer uma reorganização dos serviços de proximidade em conjunto com as autarquias locais e que, sendo um processo de negociação mais complexa, porque envolve vários serviços públicos e muitas autarquias locais, acabou por não produzir ainda efeitos concretos, mas que também dará poupanças adicionais e levará com certeza a um maior número de pessoas colocadas nos programas de requalificação. Aquilo que me parece que importa destacar aqui é a reestruturação de fundo que isto implica em termos de administração pública. Nós fazemos depois aqui a análise do impacto concreto orçamental do que se poupa ou do que se gasta em 2013 ou 2014 ou 2015, mas o que nós de facto estamos a fazer são reformas profundas na administração pública que geram, e isso sem qualquer margem para dúvida, poupanças para o futuro, enfim, dentro das limitações que temos. O momento em que ocorrem em cada ano tem impacto nas poupanças obtidas, nas despesas, nos gastos que acarretam, e é essa reavaliação que vamos fazer, porque não faz sentido, nem é possível fazer muitas vezes muitas destas coisas logo em janeiro, porque muitas delas exigem reflexão, negociação com sindicatos, acordo entre várias partes, e nós queremos fazer bem feito, porque queremos que os efeitos sejam estruturais e estruturantes. Isso teve um impacto na despesa que foi menos favorável, que, apesar de tudo, felizmente foi possível acomodar por outras razões, sem um esforço adicional. Não significa, claro, que não vamos manter um controle muito apertado até ao final do ano. Muito obrigada. Marta Oliveira, do Diário Económico. Eu gostava de saber se era possível quantificar qual é que foi a revisão que foi feita exatamente nesta questão da requalificação e do programa de rescisões na pressão que foi identificada na despesa. Ainda sobre o déficit deste ano, gostava de saber se era possível saber se o Governo reviu ou não as metas do déficit estrutural para este ano. Queria saber se o Governo tem alguma estimativa sobre o impacto do BES na atividade económica este ano e se ela está ou não incorporada na nova previsão que hoje foi apresentada, e sobre o diploma que vai ser discutido na próxima semana sobre as pensões, se o Governo já tomou alguma decisão relativamente ao aumento do IVA e da TSU. Eu, com respeito pelas suas perguntas,
Há um conjunto imenso de números que vão encontrar no relatório do orçamento. Eu não vou estar aqui a debitar números em particular, até porque receio não ter toda a versão que eu aqui tenho é draft, não tenho os números finais aqui comigo, não imprimi, mas para dizer que o programa de rescisões, por exemplo, e estou a citar de memória, tem um reforço de 110 milhões, obrigada, 110 milhões de euros, mas como digo, esta matéria está bastante detalhada nos mapas e no relatório do orçamento. O déficit estrutural mantém-se o cumprimento da meta de redução do déficit estrutural em 0,5, é ligeiramente inferior àquilo que tínhamos, a correção do déficit estrutural, mas cumprimos a obrigação da redução do déficit estrutural em 0,5, e quanto à questão da estimativa do impacto do BES na atividade económica, não temos. Ou seja, o Governo não fez nenhuma estimativa específica desta matéria. É um assunto complexo que tem essencialmente a ver com a consequência, tem essencialmente a ver com a confiança e com as consequências que esse deteriorar da confiança maior ou menor possa vir a ter. Tem também muito a ver com a evolução que houver nos próximos meses relativamente ao novo banco e, portanto, entendemos neste momento que não tínhamos condições para fazer uma estimativa. Eu recordo em qualquer caso que nós estamos a rever o cenário macroeconómico apenas para 2014 e não para os anos seguintes, e este ano em particular faria provavelmente pouco sentido estar a fazer uma estimativa de um impacto que tivesse relevância material para o exercício que aqui estamos a fazer. Sabemos que isso implica um risco para a evolução da situação económica do país e que certamente não deixará de ter consequências. Neste exercício em particular que fizemos e que tem como horizonte temporal apenas o mês de dezembro, não fizemos nenhuma estimativa desse impacto. Obrigada. Eu posso responder quanto à questão das pensões. Como sabe, o diploma das pensões só tem impacto para 2015. Só teria impacto para 2015, caso seja aprovado. Contrariamente àquilo que tem que ver com as reduções, o outro diploma, o outro veto, que tem que ver com as reduções remuneratórias. Esse sim tem impacto já no ano de 2014, depois também no ano de 2015, mas o diploma relativamente à contribuição de sustentabilidade, o problema da sustentabilidade das pensões, era um diploma cujo impacto é apenas para 2015. O debate é para a semana, aguardamos pelo debate amanhã, sendo certo que já foram feitas declarações por parte dos Sr. Primeiro-Ministro, dando nota de que o Governo não voltará, depois de ter apresentado já as propostas de reforma consubstanciadas, nomeadamente com a questão da convergência primeiro, depois com a contribuição de sustentabilidade e com a transversalidade da distribuição do esforço. Depois destas recusas sistemáticas do Tribunal Constitucional, o Governo entende que só depois de haver a possibilidade de um acordo mais alargado em termos das forças políticas nacionais, é que haverá condições para se avançar para a resolução de um problema que é um problema real, que existe, ao qual o país não pode enterrar a cabeça na areia e que tem que ver com a sustentabilidade do sistema de pensões. O relatório muito recente do Tribunal de Contas aí está para demonstrar à saciedade tudo aquilo que o Governo tem vindo a dizer ao longo dos últimos anos e a necessidade imperiosa de se tomarem medidas. O Governo já por mais do que 2 vezes apontou uma trajetória de reforma com vista à sustentabilidade das pensões. Não tem sido possível acomodar isso nas decisões do Tribunal Constitucional, mas o país vai ter que resolver essa questão. Boa tarde, Susana Paula, da Agência Lusa. Em primeiro lugar, Sra. Ministra, queria saber se o Governo pretende manter a previsão macroeconómica para o próximo ano, que tem até agora, e queria perceber também, uma vez que o buraco aberto pelo chumbo do TC foi de cerca de 860 milhões, de quanto é que é a folga agora criada por esta revisão macroeconómica? Obrigada. Muito obrigada. Nós não fizemos a revisão do cenário macroeconómico para 2015, mas seguramente ele não deverá ficar na mesma, uma vez que se altera
se alteram as previsões em termos de enquadramento externo e se alteram as próprias previsões para 2014, que são o ponto de partida para 2015. Mas não fizemos esse exercício, falo-emos na preparação do Orçamento de Estado para 2015, mas não fizemos para este exercício do Orçamento Retificativo de 2014. Quanto à questão que coloca de folga, como eu sorri sempre, porque num contexto de tão grande incerteza, em que somos acusados de fazer tantos retificativos e de mudar tanta coisa, falar-se de folgas, parece-me uma contradição tão evidente que me provoca sempre um sorriso quando a pergunta vem. O impacto em termos de receita fiscal e de saldo da segurança social no seu conjunto são de 1% do PIB, que aliás julgo que foi exatamente a referência que eu fiz logo no início, 0,7% na receita fiscal e 0,3% no saldo da segurança social. Portanto, esse é o efeito da revisão do cenário macroeconómico sobre estas duas componentes, e mantemos uma dotação provisional elevada face ao remanescente do ano, precisamente para manter um controlo adequado relativamente à execução orçamental até ao final do ano. Eu recordo que o nosso objetivo é de 4% de déficit, ou seja, este ano aquilo que o Estado vai arrecadar será inferior em 4% do PIB àquilo que vai gastar. Qualquer conceito de folga neste contexto é francamente estranho. Estamos a falar de déficit, continuamos a gastar mais do que as receitas que arrecadamos, portanto, folgas não consigo ver onde. Muito obrigada. Boa tarde, Rui Pérez Jorge, do Jornal de Negócios, aqui à frente. Como estão? Boa tarde. Tinha algumas dúvidas de precisão. Falou que tinha uma dotação previsional ainda para conseguir gerir, digamos que a parte final do ano. Gostava de saber se nos podia adiantar qual é o valor dessa dotação previsional e se nos consegue classificar. Portanto, tivemos sempre um debate sobre se havia folga ou não havia folga. A Sra. Ministra disse por várias vezes que não havia folga. Agora há um aumento de despesas com um aumento de receitas. Gostava de perceber qual é que é o nível de risco que atribui à execução nestes últimos meses do ano. Portanto, dotação previsional e nível de risco. Depois, por outro lado, gostava de perceber se aquele valor de dívida que nos dá inclui já os impactos da SEC 2010 no PIB. Portanto, esta alteração de regras não inclui no PIB. Ok. Depois, noto que, portanto, se reduziu a ideia, a redução, o esforço estrutural, o que indica que a Sra. Ministra e o Governo entendem também alguma flexibilização, ou percebem a flexibilidade que existe dentro do Pacto de Estabilidade. Gostava de saber se a Sra. Ministra tem havido muitos ministros das Finanças, seus colegas, a comentar as declarações do Presidente do BCE há uma semana sobre a importância de utilizar a flexibilidade concedida pelo Pacto de Estabilidade na execução da política orçamental, atual e futura. Não sei se nos podia dar um pouco a sua visão sobre este debate. Obrigado. Muito obrigada. A dotação provisional, e mais uma vez aqui estou a citar de memória, ronda, julgo, à volta dos 400 milhões de euros, o que já agora, deixa-me, são 412, sim, a memória do Sr. Secretário de Estado é mais apurada da minha nestes números. A questão, já agora, para ficar claro, a tradição tem sido de o Ministro das Finanças, mais ou menos por esta altura, mais mês, menos mês, emite um despacho em que congela toda a despesa e diz a partir de agora só gastam com autorização. É uma forma de fazer um controlo mais apertado da despesa na fase final do ano. Outra forma de fazer é, em vez de colocar a verba nos ministérios, deixá-la ficar do lado do Ministério das Finanças. Produz o mesmo efeito, com uma vantagem: não induz dificuldades desnecessárias em alguns serviços, em que só têm de vir pedir autorização porque foram congelados, mas no caso deles não se justificava. Portanto, pareceu-nos uma forma mais eficaz, menos burocrática e menos prejudicial de manter o controle da despesa. Qual é o nível de risco da execução? Como eu respondi há pouco a uma colega sua, a nossa expectativa, francamente, é de que não seja necessário um terceiro orçamento retificativo. Portanto, achamos que a revisão que fazemos é suficiente para acomodar os riscos que são conhecidos e aqueles que razoavelmente podem ser previstos. Tudo aquilo que não pudesse ser razoavelmente previsto, enfim, é o que é. Portanto, a dívida, nada inclui aqui SEC 2010, tudo isto é apresentado na ótica de SEC 95.
E o saldo estrutural, ou a redução do déficit estrutural, cumpre com o exigido pelo Tratado Orçamental. Portanto, nós fazemos uma redução de déficit estrutural de 0,5 pontos percentuais, logo cumpre com as metas. Os comentários do Presidente do BCE tiveram muitas interpretações diferentes, tem sido interessante acompanhar o que são as interpretações, mas de facto primeiro eu acho que são de facto suscetíveis de interpretação diferente, como qualquer bom banqueiro central tem uma forma de falar algo enigmática e permite que seja interpretado de formas diferentes. É uma arte que os banqueiros centrais cultivam e em que normalmente são muito bons. Mas depois é preciso ter um particular cuidado na interpretação, no sentido do que é que isso quer dizer para cada país. E temos de ter muita atenção às vantagens e desvantagens de determinadas ações para cada uma das economias. E recordo que em 2009, quando foi dado o suposto conselho para todos de aumentar a despesa pública para contrariar a crise, em Portugal teve de facto um efeito de curto prazo que pareceu bom, mas a seguir veio a crise que estamos a passar nestes últimos 3 anos, a necessidade de pedir um programa de assistência, etc. Portanto, tudo o que é dito tem de ser sempre interpretado em função das circunstâncias específicas de cada país. Ou seja, uma mensagem dita da mesma forma tem necessariamente implicações diferentes para a Alemanha, ou para Portugal, ou para a Finlândia, porque são economias de estruturas e de dimensões completamente diferentes. Portanto, a ideia da flexibilidade tem de ser sempre enquadrada. Em Portugal, em particular, somos um país com um nível de dívida pública e privada muito elevado. Continuamos a ter um déficit orçamental que continua a ser difícil de reduzir. Portanto, temos de ponderar muito cuidadosamente o que é melhor para os portugueses. Não o que é melhor para os portugueses em 2014 ou em 2015, porque eu pessoalmente em 2016, 17 e etc. ainda tenciono continuar por cá. E portanto preocupa-me também aquilo que vai acontecer nos anos a seguir, e trocar algum efeito aparentemente simpático de curto prazo por consequências negativas de médio e longo prazo não é responsável e certamente não é desejado. Muito obrigada.